Muito bem, vamos para a aula 8. Vamos dar continuação ao assunto de máximos e mínimos. Tá? Na aula passada, você viu como classificar pontos críticos de uma função. Então, você encontrava o ponto onde as derivadas parciais se anulavam e encontrava e fazia o teste da segunda derivada para determinar se o ponto era de máximo ou de mínimo. Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre um método, que é o método de multiplicadores de Lagrange. Esse método ele se aplica à procura de máximos e mínimos de uma função que esteja sob efeito de alguma restrição. Por exemplo, imagine que você tem uma função, vou botar uma função simples, função de duas variáveis, por exemplo, 2x mais y. Então você quer determinar o máximo dessa função, mas não o máximo para todos os pontos. Só sobre os pontos que satisfazem a seguinte equação. Certo? Então você quer encontrar o máximo da função f dentre os pontos que estão sobre a circunferência de raio 1. Então, sobre os pontos que satisfazem a restrição x2 mais y2 igual a 1. Então, a restrição aqui nesse caso é essa aqui. Isso é a restrição. Normalmente é isso, tá? Normalmente você vai ter uma função de x e y igual a alguma constante. Então, normalmente a gente vai ter algo com essa forma aqui. Tá ok? Então, eu vou descrever aqui de maneira geral qual é o problema. Você tem lá o conjunto de pontos que satisfazem a restrição. Então, está aqui, esse aqui é o conjunto dos pontos que tem g de x, y igual a c. E você tem a função cujo gráfico está no espaço, certo? Aqui na tela, aqui o que está aparecendo é o plano XY, ok? Então o gráfico está suspenso aqui acima disso. Mas você tem o conjunto de pontos que satisfaz o seguinte, o conjunto de pontos da função f, né, que quando você aplica a função f, isso te dá uma determinada constante. Então, você tem o conjunto de pontos f de x, y igual a k1. Isso também não é uma curva aí no plano x, y, certo? Então, que satisfaça a sua restrição e que dá o valor k1, você tem esses dois pontos aqui. Não são os pontos que você está procurando. Você está procurando pontos que te deem o maior valor possível de f quando você está restrito à condição g de x, y igual a c. Então, o que você vai fazer? Você vai mudar esse valor de k1. Aumente. Bote 10 vezes k1. Quando você aumenta, você vai conseguir outra curva. Eu vou chamar o valor maior agora de k2. E aí você obtém outros pontos. De maneira que conforme você vai aumentando esse valor de k, você vai chegar numa condição limite aqui, numa condição tangencial aqui, de maneira, vou exagerar aqui um pouco, de maneira que você tem um ponto, que é o ponto que te dá o maior valor de f,
tá? E que esteja ainda submetida a essa condição aqui. Tudo bem? Muito bem. Nesse ponto aí, o que é que tem de especial? O que é que acontece? Ora, os gradientes da função f e da função g, eles apontam para o mesmo lugar, porque eles estão aqui, né, nesse mesmo ponto. Eles estão se tangenciando, aí essas curvas se tangenciam. Então, quando você calcula os gradientes, aí você obtém vetores paralelos. Se você tem vetores paralelos, então isso significa que o gradiente de f tem que ser um múltiplo do gradiente de g. Pronto. Essa é a essência do método, tá? Esse camarada aqui que eu acabei de inserir, isso aqui é o que é chamado de multiplicador de Lagrange. Esse é o multiplicador. Claro que se você tiver mais restrições, você vai ter mais multiplicadores, por isso que o título é no plural. Mas a gente vai trabalhar com uma restrição só. Então, eu acabei de montar aí um sistema, tá? Eu tenho a derivada parcial com relação a f igual a um múltiplo da derivada parcial com relação a x de g. A derivada parcial com relação a y de f igual a um múltiplo da derivada parcial com relação a y de g. Tá? De maneira que eu tenho um sistema e agora resolvendo esse sistema eu posso encontrar o ponto de máximo ou de mínimo. Tá? Vamos usar lá a função. A função que eu falei foi 2x mais y. E a restrição, eu não quero saber o máximo dessa função em todos os pontos x, y. Eu quero saber o máximo dessa função nos pontos que satisfazem o seguinte: g de x2 mais y2 seja igual a 1. A minha constante c aqui é 1. Muito bem. Então, qual é a ideia do método? Procurar pelo ponto onde eu tenha gradiente de f igual a gradiente, a um múltiplo do gradiente de g. Então, eu vou ter derivada parcial de f com relação a x, dá 2. Próximo, derivada parcial de f com relação a y, dá 1. Isso tem que ser igual a lambda vezes gradiente de g com relação a x, 2x, e gradiente e derivada parcial de g com relação a y, 2y. Ah, essa constante aqui não entra para nada? Não. Não, porque você está trabalhando com derivadas parciais. Isso aí se anula em todo canto. Continuando. Então, eu vou fazer aqui, eu vou resolver o sistema. Tem uma coisa aqui apitando. Então, eu vou resolver o sistema. O sistema me diz que 2 tem que ser igual a 2 lambda x. Daqui, essa coordenada tem que ser igual a essa. E esse lambda está multiplicando as duas coordenadas. Tá certo? Então, eu tenho que ter 2 igual a 2 lambda x. Eu tenho que ter 1 igual a 2 lambda y. E eu preciso ter essa igualdade valendo. Então, eu preciso ter x2 mais y2 igual a 1. Esse é o sistema. Ora, daqui eu tiro que x é 2 sobre 2 lambda, ou seja, x é igual a 1 sobre lambda. E daqui eu tiro que y é 1 sobre 2 lambda. Então, eu posso escrever x e y em função de lambda e jogar tudo isso nessa terceira equação. Então, eu vou ficar com 1 sobre lambda ao quadrado, mais
1 sobre 2 lambda ao quadrado, isso tem que ser igual a 1. Daí, 1 sobre lambda 2, mais 1 sobre 4 lambda 2, isso tem que ser igual a 1. Fazendo essa soma aqui, colocando um denominador comum aqui, 4 lambda 2, vou fazer 4 lambda 2 dividido por lambda 2, multiplicado por 1, isso dá 4, mais 1, isso igual a 1. Então, 5, vou passar esse 4 lambda 2 aqui, multiplicando para o outro lado, isso vai ficar 5 igual a 4 lambda 2. Então, eu já tenho aqui dois valores para lambda. Lambda vai ser mais ou menos raiz de 5 sobre 4. Ou mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Pronto, encontrados esses valores de lambda, eles vão me dar os valores de x e de y, candidatos aí a máximo ou mínimo, porque x e y dependem de lambda. X é 1 sobre lambda, então se você fizer lambda igual a raiz de 5 sobre 2, isso te dá x igual a 1 sobre lambda, que é 2 sobre raiz de 5, e y igual a 1 sobre 2 lambda. Não é isso? Isso mesmo, 1 sobre 2 lambda. Então, y é igual a 1 sobre raiz de 5. Se você fizer lambda igual a menos raiz de 5 sobre 2, isso vai te dar x igual a menos 2 sobre raiz de 5 e y igual a menos 1 sobre raiz de 5. Tá certo? Muito bem. Aí você diz, pronto, eu tenho dois pontos. Qual é de máximo? Qual é de mínimo? Como é que eu vou saber? Então, basta você calcular f desses pontos que você encontrou e comparar. Por exemplo, se você faz f de 2 raiz de 5 e 1 raiz de 5 sobre raiz de 5, isso vai me dar 2 vezes 2 sobre raiz de 5 mais 1 sobre raiz de 5. Não era 2x mais y? Então, isso vai me dar 4 sobre raiz de 5 mais 1 sobre raiz de 5, que é 5 sobre raiz de 5. Se você quiser racionalizar, aqui vale a pena porque você vai simplificar. Se fizer multiplicar por raiz de 5 em cima e embaixo, isso vai te dar 5 raiz de 5 sobre 5, que é a raiz de 5. Tá? Muito bem. Se você calcula f de menos 2 sobre raiz de 5 e menos 1 sobre raiz de 5, isso vai te dar 2x mais y, vai ficar menos raiz de 5. Então, claramente, esse valor aqui é maior e esse outro valor aqui é menor. Então, o ponto 2 sobre raiz de 5, 1 sobre raiz de 5 é de máximo, e o menos 2 sobre raiz de 5, menos 1 sobre raiz de 5 é de mínimo. Aí alguém pode perguntar, o que aconteceria se os dois valores fossem iguais? Então, basta você pegar um outro ponto qualquer que satisfaça a condição, tá? E calcular. Por exemplo, a condição lá é que x2 mais y2 seja igual a 1. Ora, se eu pegar x igual a 1
e y igual a zero, isso satisfaz a condição. Calcule f desse valor. Então, isso vai dar 2x mais y, isso dá 2. Ora, 2 é um número que é menor do que a raiz de 5. Então, quando eu aplico f nesse ponto aqui, eu obtenho um valor maior do que f aplicado nesse ponto. Então, esse valor aqui não pode ser de mínimo, né? Ele tem que ser de máximo. Do mesmo jeito, quando eu aplico f nesse outro valor aqui, eu obtenho um número menor do que f aplicado aqui. Então, isso significa dizer que esse ponto que eu encontrei não é de máximo, ele tem que ser de mínimo. Tá certo? É isso aí. Esse é o método. Montar esse sistema e encontrar os pontos. Calcular f aplicado no ponto. Tá ok? Esse é um método que se expande para mais variáveis. Tá? É a mesma ideia. Se você tiver uma função de 3 variáveis, você vai ter uma condição que também envolve 3 variáveis, e aí você vai ter gradiente de f igual a múltiplo de gradiente de g do mesmo jeito. O que vai acontecer é que você vai precisar de mais passos para resolver o seu sistema. Tá certo? É isso aí. Qualquer coisa, estamos na área. Manda o zap. Um abraço, gente.